Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esse tempo de mentoria. Estamos conversando sobre os elementos essenciais do discipulado, tanto no discipulado como numa relação de mentoria. Sou Ilaene Schiller, missionária CEPAL, e coordeno o Ministério Mulheres Mentoras e, junto com Daniel Vargas, o Ministério Homens Mentores. Queremos falar hoje do terceiro elemento essencial de um discipulado, mentoria, que é a responsabilidade mútua. Já conversamos sobre a centralidade da palavra no relacionamento do discipulado. Já conversamos sobre a importância da transparência e da vulnerabilidade, nos colocarmos em submissão e amor, ensináveis, um diante do outro, num relacionamento de discipulado. E hoje queremos falar do processo de responsabilidade mútua. Então, quero convidar que você traga à sua memória alguma relação de ajuda na qual você esteve envolvido, seja sendo ajudado, levado a crescer, ou seja você ajudando outra pessoa, num aconselhamento, no seu grupo de discipulado de líderes, de pastoras, esposas de pastor, de um pequeno grupo da igreja, sua célula, onde for. Como você percebe esta relação? Você já esteve envolvido em uma relação de discipulado ou mentoria com alguém onde parece que não fluía, a pessoa não estava comprometida, as tarefas que ela deveria fazer, ela não cumpria, não desenvolvia? Você já esteve envolvido em uma relação de discipulado ou mentoria onde o seu discipulador ou a pessoa que caminha com você no seu grupo de discipulado ou no discipulado 1 a 1 parece relapso, esquece, parece que às vezes está com você na relação de discipulado, mas não está, e você não vê o nível de compromisso dela para com você? Pois bem, quanto maior o nível de compromisso e responsabilidade assumida na relação de discipulado, maior vai ser o crescimento. Quanto mais intencional esta relação for, maior e mais acelerado e intencional vai ser o crescimento das pessoas envolvidas na relação discipulado. Por isso que responsabilidade mútua é um dos elementos essenciais para o discipulado e para a mentoria. Com isso, nós entendemos que se queremos viver um processo de crescer, amadurecer e multiplicar, nós precisamos ter a centralidade da palavra nos relacionamentos discipulados, precisamos ter um ambiente de graça, de acolhimento, onde nós podemos nos expor, sendo transparentes, mas indo além da transparência, nos colocando em submissão e amor, ensináveis um diante do outro, dispostos a mudar, a aplicar essa palavra em nossa vida, mas também precisamos, então, desse terceiro elemento, que é o elemento da responsabilidade mútua. Provérbios 27:17 diz, assim como o ferro afia o ferro, um homem afia o seu companheiro, o seu amigo, uma mulher afia a sua companheira, a sua amiga. Então, precisamos deste movimento do ferro que afia o ferro. E nessa relação de ajuda, eu quero destacar duas habilidades muito importantes. A primeira habilidade nessa relação de ajuda para gerar responsabilidade mútua, tanto de quem está discipulando, quem está sendo discipulado, ou no discipulado mútuo, num pequeno grupo, eu quero falar da habilidade de ouvir. Eu quero convidar que você ouça, como Tiago diz, Tiago 1,19, que vai dizer assim, vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Interessante que Tiago está dizendo que existe uma prontidão para ouvir. Eu quero trazer aqui, então, o conceito da importância do ouvir, da importância do estar inteiro quando outra pessoa está trazendo aquilo que ela precisa trazer na relação de discipulado.
Nós precisamos de um espaço onde as pessoas sejam confrontadas com a verdade da palavra. Que elas ouçam primeiro Deus falar com elas, trazendo o significado desta palavra para a sua vida, indicando onde ela precisa mudar, ajustar sua vida. E então, isso que ela ouve de Deus como tarefa prévia, ouve de Deus na sua vida, agora ela traz para o seu grupo de discipulado. E quem está no seu grupo de discipulado, no relacionamento de discipulador, discípulo, discípula, precisa ter essa habilidade do ouvir, precisa estar nesse lugar da prontidão de ouvir. Então, ouvir é algo que eu preciso me preparar. Muitas vezes, nosso ouvir, nós temos dificuldade de estar no aqui e no agora. Nós estamos aqui ouvindo alguém, mas estamos pensando no amanhã, no que temos para desenvolver, ou estamos pensando em algo que já passou. Dificilmente estamos no aqui e no agora, no presente. E para ouvir de fato e comunicar à pessoa que eu estou ouvindo, é necessário eu estar inteira diante dessa pessoa. Esse é o primeiro fato. O segundo fato é que eu preciso silenciar os meus barulhos interiores, aqueles que são sons, não só sons ao meu redor, mas aqui dentro, aquilo que está pipocando aqui dentro de mim. Isso que eu já falei, o amanhã ou depois, eu preciso estar inteira aqui, mas também inteira aqui, atenta com outra pessoa vai falar, preciso silenciar esses meus barulhos interiores. Um exercício que nos ajuda a silenciar e estar inteiro onde nós precisamos estar nas relações de discipulado é o exercício do centramento. A nossa mente pode estar no amanhã, pode estar no passado, mas o nosso corpo está no aqui e no agora. Então, acessar o nosso corpo, respirar fundo, tomar consciência das nossas pernas, nossos pés, como está o nosso corpo, como estamos sentados, acessar o nosso corpo, tomar consciência do nosso corpo nos ajuda a estar no aqui e no agora. E é esse movimento que precisamos fazer, estar ali. Estando ali, eu preciso silenciar também diante de mim, segundo movimento, dentro de mim, aquilo que são ruídos. Terceiro fato, precisamos cuidar que estejamos ouvindo o outro a partir da história dele. E aí, isso é um limite muito tênue, é uma linha muito fina. Porque nós muitas vezes escutamos o outro a partir da nossa perspectiva, a partir do que nós damos conta. Vou trazer um exemplo. Na trajetória da minha vida, com 25 anos, eu fiquei sozinha com 2 filhas, uma de 1 ano e pouco, outra de 3 anos e pouco. E nessa dinâmica, eu tive que ter toda uma energia de sustento, de dar conta da casa, dar conta da maternidade, e ter todo um movimento que exigiu muito de mim. E baixei a cabeça e fui embora. Quando, depois de minhas filhas já crescidas, já desenvolvidas, hoje casadas, tendo sua vida própria, sua dinâmica, eu já reconstruída a minha vida também emocional, quando alguém chegava para mim, uma mãe chegava para mim e vinha com queixas dizendo, uau, estou cansada dos meus filhos, porque essa dificuldade? O meu ouvir, eu já ouvia comprometido, eu já pensava aqui na minha conversa interna, do que ela está se queixando? Ela tem um marido que ajuda a sustentar, tem uma boa casa, está numa situação, do que ela está reclamando que está cansada? Eu não tive nada disso, tive que dar conta e dei conta. Então, a minha escuta para com ela era a escuta do que eu tinha dado conta na história da minha vida. E eu estava atribuindo a ela o nível do que ela teria que dar conta. Então, eu não escutava a queixa dela. A partir da história dela, dos limites dela, das possibilidades dela. Então, nós precisamos também ouvir o outro a partir da história que ele traz, dos limites dele, do que ele dá conta. Se eu fui forte, ok. Teve outras áreas que eu não fui tão forte como essa pessoa poderia ter sido, quem sabe, ou está sendo, ou foi. Então, todos nós temos nossos limites, mas temos nossas potencialidades. E eu preciso ouvir o outro a partir dele, da história dele. E com isso eu posso ouvir e de fato estar aberta para aquilo que a pessoa está trazendo e me conectar com ela.
Quando há essa conexão, então há de fato empatia, há encolhimento, eu consigo criar um link, consigo criar uma sintonia da emoção que ela está trazendo com a emoção que está aqui dentro de mim, eu identifico o que ela está sentindo, porque faz sentido para mim. E isso gera uma conexão profunda, uma empatia profunda, que é muito importante quando eu estou ouvindo outra pessoa. Então, estar pronto para ouvir numa relação de ajuda é uma das habilidades fantásticas que nós precisamos desenvolver. E nós ganhamos muitas capacitações, onde podemos falar melhor, como ensinar melhor, como falar e trazer princípios e ajudar as pessoas. Mas temos poucos espaços onde podemos, de fato, aprender a ouvir com qualidade. E esse ouvir pressupõe que eu estou disponível, comunicando disponibilidade para outra pessoa. De vez em quando, a sentir para ela, para ela perceber que eu estou aqui, que eu estou ouvindo. A sentir com a cabeça, fazer concordar, fazer uma boa pergunta, que já vamos ouvir, mas estar ali ajudando, ouvindo, acolhendo outra pessoa. Se ela se sente acolhida por uma escuta assim, por eu estar ouvindo inteira ela, então ela também vai estar aberta a me ouvir quando eu precisar falar com ela. Mas se não sentir, não perceber que não há uma escuta de qualidade e eu não estou aberta inteira ouvindo, essa pessoa dificilmente vai estar aberta e me ouvindo também quando eu precisar perguntar ou trazer alguma perspectiva para ela. Então, a relação do discipulado, da responsabilidade mútua, se dá com eu me responsabilizar pelo meu processo, a outra pessoa se responsabilizar pelo processo dela. Mas a minha relação de ajuda para com ela passa por eu escutar e vamos ver também por eu fazer boas perguntas. Então, precisa vir uma disponibilidade de fato ouvir a outra pessoa e a pessoa estar disponível para me ouvir. Se eu não comunico disponibilidade, que eu estou ouvindo de fato ela, então dificilmente ela vai estar ali disponível para ouvir, para o meu confronto, para aquilo que eu preciso trazer de perspectiva para ela. Sempre que eu for confrontar alguém em amor, eu preciso me certificar de que eu tenho o coração dessa pessoa. Então, para que ela me escute, para que aquilo que eu queira falar para ela de fato seja ouvido, eu preciso ter o coração dela, ela precisa estar aberta, ela precisa estar acessível. Dificilmente uma pessoa que não se sente acolhida vai acolher também o meu confronto, a minha perspectiva, quando eu quero colocar para ela uma boa pergunta ou ajudá-la a perceber um ponto cego em sua vida que ela não está percebendo. Então, isso é vital, estabelece, ouvir outra pessoa, estabelece um nível de conexão que permite também um confronto em amor, eu asseguro ela. E se estou numa relação de conflito ali, numa relação onde preciso revisitar algumas coisas nessa relação de discipulado, se eu não tenho nada de bom para dizer sobre outra pessoa, eu não sou a melhor pessoa para confrontá-la. Eu preciso primeiro, para poder afirmá-la de forma genuína, identificar 3, 4 coisas fantásticas nela que eu posso falar, comunicar para ela, e então depois trazer para ela minha perspectiva onde ela precisa crescer. Afirmando-a, eu deixo ela acessível àquilo que quero trazer como um confronto, como um encorajamento de mudança. Isto posto, nós vimos então que nessa perspectiva, a importância de termos a perspectiva de estar nos comunicando de fato, criar um link, uma conexão por meio de esse ouvir, de estar inteiro de ouvir. A segunda perspectiva, o segundo ponto que quero trazer depois de ouvir, é aprender a fazer boas perguntas. E nós fomos educados, que inclusive pastores e líderes, principalmente pais e mães, então, que nós precisamos ser as pessoas das respostas. E como pessoas das respostas, nós nos colocamos num lugar de um saber que muitas vezes nós não temos. E é importante a função da pergunta. Eu posso acolher a pessoa e escutá-la profundamente, ela se sentir acolhida, em alguma medida dar um exemplo de minha vida para criar um nível de identificação. Mas eu preciso
ao final da pessoa compartilhar aquilo que ela quer crescer, ou o problema que ela está trazendo, devolver para ela a responsabilidade pelo processo dela. Como é que eu faço isso? Com uma boa pergunta. Perguntando para ela, por exemplo, ok, puxa, que situação difícil, realmente você está vivendo isso. O que você quer fazer com isso? Muitas vezes, depois de escutar a pessoa, nós já temos uma lista de coisas que queremos dizer a ela, que ela pode fazer, e boas ideias não nos faltam. E dar pitaco na vida dos outros é fantástico, não é mesmo? Mas nós precisamos nos segurar um pouco. Precisamos nos certificar de que essa pessoa, depois que ela trouxe, eu ouvi ela, que ela está disposta a ir além de falar, que é a transparência. Se ela está disposta a se submeter em amor, se ela está disposta realmente a aprender, se ela está disposta a mudar, qual é o nível de compromisso dela com isso que essa situação está demandando dela, essa mudança, essa área de crescimento, essas ações que ela precisa gerar para sair da situação que ela está. E a pergunta, o que você quer fazer com isso? O que significa? Eu quero convidá-la a pensar, a aprofundar esse processo. E daqui para frente, como vamos seguir com isso? O que você sugere para seguir com isso daqui para frente? E é essa perspectiva que Jesus tem lá no tanque de Betesda. Olha só, João 5 vai contar que tem muitos ali para serem curados. Mas há um homem a quem Jesus se refere e diz, queres ser curado? Ou seja, Jesus devolve para ele a responsabilidade dele querer ou não ser curado. A circunstância está ali, é óbvio que ele precisa ser curado. E aí é que está. Para muitas pessoas, nós oferecemos uma ajuda que não está sendo sentida ainda. A pessoa só quer ficar na transparência, ela só quer trazer sua demanda, ela não quer ir adiante. De alguma forma, ela está confortável com sua situação de dificuldade, com sua situação de perda. Algum ganho ela tem. Aquele paralítico no tanque de Betesda, ele não podia trabalhar, então ele era um homem sujeito a esmolas, ele não precisava trabalhar. De alguma forma, ele estava levantando o seu sustento. Mal ou bem. Então, tem pessoas que têm ganhos com sua dor, com sua queixa, com sua situação de limitação. E não é muitas vezes maldade, é um processo inconsciente ou consciente até para alguns, mas tem ganhos, tem carícias negativas, oh, coitadinho, oh, vamos aqui. Pessoas que não precisam se responsabilizar de mudar atitudes, por isso elas continuam no mesmo processo. Porque elas não querem mudar a sua semeadura para ter resultados diferentes. Para aquele homem no tanque de Betesda, Jesus, além de perguntar, o que você quer fazer com isso? Você quer ser curado? Eu estou vendo a tua situação. Mas o que você quer com isso? Você quer ficar aqui ou você quer seguir adiante? Quando Jesus encontra esse homem lá no templo, ele vai além, ele diz, olha, você está curado, mas não faz tudo de novo, senão coisa pior vai te suceder. Jesus está responsabilizando este homem pela situação que ele está vivendo de limitação física ali de paralítico ali no tanque de Betesda. Ele está dizendo, não semeia de novo o vento, porque você vai colher tempestade. Quer dizer, não é só ajudar a pessoa a sair dessa circunstância, mas é ajudar a pessoa a identificar o que fez ela entrar nessa circunstância e o que ela precisa mudar para não entrar de novo. Ela precisa ser responsabilizada pelo seu processo. Ninguém muda ninguém. Na medida em que eu poupo a pessoa de se responsabilizar pelo seu processo, eu estou alimentando esse processo de vitimização, dela ter ganhos com as situações de limite que ela está e dela não querer ir adiante. Então, é muito importante nas relações de discipulado as responsabilidades estarem claras. E uma escuta de qualidade ajuda muito para que essa pessoa possa ser ouvida. Eu estar pronta para ouvir, mas também estar pronta para fazer boas perguntas, antes de querer dar respostas. As boas perguntas ajudam, primeiro, a pessoa a identificar em que nível de compromisso ela está com o seu processo de mudança que aquela situação requer.
E segundo, ajuda a pessoa a ter um nível de convicção mais profundo da necessidade de mudança do seu processo, do que se eu indico para ela já o que ela pode fazer de mudanças, ou indico para ela onde está o problema que ocasionou toda essa tempestade na vida delas, que semeadura ela fez. Se eu começo a fazer boas perguntas e ajudo a pessoa a identificar onde ela precisa mudar, e ela chega a essa conclusão, mesmo que anteriormente eu já tinha sacado, já tinha essa ideia de que ela tinha que mudar nessa área, se ela chega à conclusão por meio das boas perguntas que eu fiz, o nível de convicção dessa pessoa de mudança pode ser muito maior do que se eu tivesse dito para ela, você precisa mudar nisso, nisso, nisso e nisso. E conforme o nível de convicção da necessidade de mudança vai ser o compromisso dela com o seu processo de mudança. O filho pródigo começa a mudar a partir do caindo em si. É um processo dele interno. As minhas boas perguntas precisam ajudar as pessoas nos seus processos internos, ajudar elas a articular a sua necessidade e ajudar essas pessoas a ganhar essa consciência da necessidade de mudança. E foi assim que Jesus fez. E é assim que Deus trabalha com Jó. Olha que interessante. Os amigos de Jó sentam em torno de Jó e eles fazem perguntas retóricas. Muitas vezes numa forma de querer manipular. Jó faz perguntas para Deus. E sabe como Deus responde? Com 70 perguntas para Jó. 70 perguntas Deus faz para Jó. Deus não tem respostas prontas para Jó. Deus faz 70 perguntas. E qual é o resultado das 70 perguntas de Deus para Jó? Está ali em Jó, vamos olhar ali, em Jó 42, no versículo 1 e 2, que diz assim, então Jó respondeu ao Senhor, ele respondeu por quê? Porque foi perguntado. Jó respondeu ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Que coisa linda esse processo! O processo agora, onde Jó percebe um Deus que é muito maior do que ele poderia imaginar. Como Jó tem essa percepção de Deus? Porque Deus disse para ele, porque Deus pergunta para Jó e leva Jó a viver esse processo interno que leva a uma convicção linda, fantástica. Agora Jó tem uma percepção de Deus que ele não tinha, uma convicção de que Deus é muito maior do que ele poderia imaginar. Resultado das 70 perguntas de Deus para Jó. Não estamos dizendo que você não pode dar respostas. Estamos dizendo que na relação de discipulado, traz um crescimento muito exponencial. Se eu, como discipuladora, discipulador, seja no discipulado mútuo ou vertical 1 a 1, aprendo a fazer boas perguntas. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver no Antigo Testamento excelentes perguntas. Já em Gênesis, nós temos perguntas fantásticas, 7 grandes perguntas no livro de Gênesis. Primeira pergunta, Gênesis 3:9. Deus pergunta para Adão, onde você está? E podemos perguntar um para o outro, na relação de discipulado, onde você está nessa relação? Onde você está nesse momento? Atrás do que você está se escondendo? Segunda pergunta, Gênesis 4:9. Deus pergunta para Caim, onde está o seu irmão? Onde estão as pessoas? Onde está a sua família? Onde estão os seus amigos? Onde está o seu dia de descanso? Gênesis 16:18 e Gênesis 16:18, 2 perguntas que Deus pergunta para Agar, de onde você vem, para onde você vai? Deus sabia de onde Agar vinha. Para onde ela ia, nem Agar sabia. E Agar consegue responder a pergunta de onde eu vim. E quando de onde você vem, é a brecha para Agar falar de si. Nós muitas vezes temos dificuldade nos grupos de falar de nós.
Líderes de células, de grupos de discipulado, líderes facilitadores, precisam aprender a falar boas perguntas, são os ganchos para ajudar as pessoas a falar de si, porque se não falarmos de nós, nós não vamos trazer a luz e não vamos trazer para as relações de ajuda onde precisamos crescer. Quando Deus pergunta para Agar, de onde você vem? Agar conta a sua história. E quando eu vou poder falar da minha história, eu vou vivendo cura, eu vou tendo percepção, eu vou organizando minhas emoções, minha história, e o que Deus está me incomodando. Outra pergunta, Gênesis 18, 17, Deus diz, esconderei de Abraão o que estou para fazer? Talvez você possa perguntar, e diz Deus, você vai esconder de mim o que tu vais fazer com a vida do meu filho? Deus, o que tu queres fazer na vida da minha igreja? Assim como não escondeu de Abraão. Deus, o que tu queres na vida do meu esposo? Deus, o que são teus sonhos para a vida dos discípulos que tu tens me dado? Deus, o que tu estás para fazer na vida dessa célula na qual eu sou líder, esse pequeno grupo? Gênesis 27, 18. É a oportunidade do Jacó falar a verdade. Quando Isaac pergunta para ele, quem é você? E ele está ali cheio com aquela roupa de animal, querendo passar por Esaú sendo peludo, né? Querendo passar pelo seu irmão Esaú. E Jacó pergunta para ele, quem é você? E ele tem a oportunidade de se mostrar. Se eu perguntasse para você agora, quem é você? O que você responderia? A maioria das vezes nós respondemos aquilo que nós fazemos. Eu sou pastor, nós respondemos nossas funções. E não conseguimos trazer algo do que é nós. Algo da nossa identidade, algo que nos caracteriza, algo nosso próprio. Porque estamos tão voltados para o fazer que nos desconectamos do nosso ser. Perguntas nos ajudam. Quem é você nesse relacionamento? Quem é você na sua família? Talvez você é a salvadora da sua família, está aí para servir todo mundo e está se sentindo solitária nesse tempo que está aí numa demanda de cuidar de todos, online ou presencial. Mas quem é você? Você é essa pessoa que só cuida dos outros e não tem um espaço de cuidado, talvez porque está precisando aprender a pedir ajuda, aprender cuidado, gritar por socorro, estou aqui, preciso que alguém me ouça. Quem é você? Olha que pergunta que nos ajuda a internalizar. Outra pergunta, Gênesis 30, 30. Jacó está lá trabalhando para Labão há 14 anos e ele diz para Labão, quando farei algo em favor da minha própria família? Estamos num ativismo online federal, de live em live, de encontro em encontro, de atividade em atividade. Quando vou fazer algo em favor de mim mesma? Quando vou fazer algo em favor da minha família? Quando vou fazer algo em favor dos meus filhos? Estamos discipulando tantas pessoas, mas quando estamos disponíveis para discipular nossa família, nossos filhos? Como casal estar junto na presença de Deus? Como casal crescer junto? Quantas perguntas, que só Gênesis nos traz grandes perguntas. Todo o Antigo Testamento, nos Evangelhos, Jesus perguntando para Pedro, vocês também não querem ir embora, já que os outros me abandonaram? E essa pergunta de Pedro, Jesus para Pedro, faz Pedro organizar uma confissão de fé. Não, nós não vamos embora, para onde iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, as perguntas nos ajudam a nos organizarmos. Então, nas relações de discipulado, ouvir a outra pessoa, estar pronto para ouvir, mas também fazer boas perguntas, ajudam a estabelecer as responsabilidades mútuas num processo de discipulado, gerando crescimento. É assim que Jesus faz com seus discípulos. É assim que Deus faz com Jó. E tem mais. Eu quero encorajar você a fazer boas perguntas para Deus. Perguntar para Deus o que Ele tem para a sua vida. Perguntar para Deus como Ele está. Perguntar para Deus o que alegrou Ele no dia de hoje. Que lindo. Por quê? Porque as perguntas abrem conversas. E nós precisamos aprender a conversar com Deus também. E precisamos aprender a parar
e ouvir Deus falar conosco e nos fazer boas perguntas, como ele fez para Jó. Quando nos silenciamos para Deus fazer boas perguntas para nós? Discipulado é um processo vertical com Deus, cristocêntrico. E é um processo horizontal de ouvir e fazer boas perguntas com pessoas. E posso dar minhas perspectivas, posso dar respostas, posso apontar caminhos, possibilidades para a pessoa. Mas antes preciso aprender a fazer boas perguntas. Então, aquiete-se. Você pode crescer nessa habilidade de fazer perguntas. Tenha isso sempre em mente. Que Deus nos conceda relacionamentos de discipulado saudáveis, onde as responsabilidades estão claras. 50% é responsabilidade do discipulador e 50% de quem está sendo discipulado, seja discipulado mútuo ou vertical. Eu não posso fazer mais pela outra pessoa do que ela deve fazer por ela mesma. Senão eu saio de um relacionamento saudável que gera dependência e não interdependência. Ouvir, fazer boas perguntas, ser parceiro e parceira de Deus no crescimento que Ele quer dar para a vida da outra pessoa que caminha comigo, que Deus tem me dado no relacionamento de discipulado. Muito bem, uma grande alegria estar com você. Nos siga nas redes sociais, Homens Mentores, Mulheres Mentoras. Nosso site tem excelentes recursos, inclusive um dos artigos é Boas Perguntas nas Relações de Ajuda. Um grande abraço.